que é importante você ter isso em mente, principalmente você que trabalha com planejamento de produção, materiais de demanda e abastecimento, SNOP, SNOI, IBP, enfim, com todas essas áreas, porque essas áreas têm uma massa de dados, uma massa de informação gigantesca. Então, você que trabalha com essas áreas, é fundamental você entender esse pedaço que eu vou falar agora. Então, como eu falei, eu estava lendo um livro, e nesse livro tem uma história, tá? Tem um trecho bem interessante. Ele fala sobre um projeto de simulação de guerra, que aconteceu lá nos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos tá o tempo todo investindo aí em ferramentas de guerra, em treinamentos de guerra, em tudo que envolve guerra. Então eles tiveram um grande projeto, vale ler o livro, tá, para você entender com detalhes, mas foi um grande projeto ali de simulação de guerra. E de um lado, tá, de novo, o projeto de simulação foi um projeto gigante, tá? De um lado tinha um time, o time azul, que ele era liderado por um veterano de guerra. O veterano aí tinha participado de guerras e, de novo, processo de simulação, tá? E essa simulação era liderada por um veterano de guerra. E esse veterano, ele tomava as decisões com base em experiência e feeling, né? E sentimento, tá? Era assim que ele tomava as decisões. E esse projeto queria provar que decisões baseadas em experiência e feeling, né, e sentimento, não eram boas, tá? Não funcionavam. Que se você trabalhasse com uma massa de dados maior, você conseguiria tomar decisões melhores. E aí, do outro lado, então, tinha um time vermelho. E o time vermelho tinha centenas de especialistas, uma infinidade de controles, centenas de indicadores, e aí nesse momento eu conecto com os 100 indicadores que eu falei, e dezenas de reuniões para fazer análise ali, tomada de decisão, tá? Então, de um lado, alguém tomando decisão baseada na experiência e no sentimento, ali no feeling, e de outro lado, tomando decisão baseada em um monte de informação, um monte de dado, um monte de reunião e um monte de gente especializada. E aí o que aconteceu? Tá? O veterano de guerra, que estava ali comandando o time azul, com base na experiência e no feeling dele, primeira decisão que ele tomou, ele decidiu não se comunicar de forma convencional. Então, ele não se comunicava por rádio, por nada disso, porque ele seria interceptado se ele se comunicasse dessa forma. Então o que ele fez? Ele utilizou ali motoqueiros, então os motoqueiros levavam a mensagem ali entre o time dele. Claro que tinha um monte de falha nesse processo, demorava e tudo mais, mas não era interceptável. Então ele conseguia se comunicar ali sem o time vermelho conseguir saber o que estava acontecendo. Então essa foi a primeira decisão que ele tomou, baseada na experiência. Óbvio que alguém ia interceptar, né? Pensa, alguém com uma tecnologia gigantesca vai interceptar a comunicação. Só que aí ele decidiu fazer isso. E aí ele tomou uma outra decisão. Ele colocou várias lanchas ali pequenas no mar. E aí, com isso ele conseguiu identificar onde estavam os principais navios ali do time vermelho. Ok? E rapidamente ele fez isso. Sem pensar muito. Bota lá as lanchas e vamos ver. Não precisa de radar, não precisa de nada. Bota as lanchas no mar ali e vamos procurar esses navios. Ele conseguiu identificar. Aí o que aconteceu, tá? Com isso, ele conseguiu surpreender o time vermelho e aí ele foi lá e atacou os navios mais importantes e aí rapidamente ele conseguiu inviabilizar o time vermelho e inviabilizou a continuidade da batalha. Ele ganhou a batalha. Sem nenhum indicador e sem nenhum tipo de análise, tá? Então entenda isso. A gente está aqui discutindo, eu vou falar de indicadores, eu falei sobre várias coisas, sobre indicadores como um todo, a gente vai falar sobre os outros 100 indicadores aí ao longo das próximas aulas, mas é uma lição para a vida, tá? Aqui o que eu vou falar. Você está prestes a acessar uma centena de indicadores. É importante que você conheça esses indicadores. Só que mais importante do que isso é você saber quando não utilizar esses indicadores. Ok? Quando você vai tomar a decisão baseada na sua experiência, no seu conhecimento. É por isso que este primeiro bloco da aula, tá? Este primeiro bloco aqui de 1h30, já está em 1h27, esse primeiro bloco, ele talvez seja mais importante do que o próximo bloco. Porque aqui você acessou uma base conceitual, você entendeu como conectar caixa, lucro e venda a uma primeira parte dos indicadores.
Então você entendeu como conectar isso. Então isso é conceitual, isso te ajuda na tomada de decisão. Te ajuda muito mais do que ter o detalhe de um indicador. Você já sabe, por conhecimento, por experiência, pela primeira parte que eu expliquei aqui, você já sabe que o serviço melhora a venda, que o serviço melhora a rentabilidade, que o serviço melhora caixa. Você já sabe disso, por experiência. Talvez você nem precise medir isso. E por experiência você já sabe. Mas você precisa saber explicar isso. Entende? O veterano de guerra, com certeza ele explicou pro time dele lá. Não tem esse dado no livro, tá? Mas com certeza na simulação, foi uma simulação, né? Mas se fosse vida real, ele teria que ter chegado ali no time dele e falado: ó, nós não vamos nos comunicar por rádio, porque o rádio vai. O nosso inimigo vai interceptar a nossa comunicação e vai saber o que a gente está fazendo, a gente vai comunicar por terra via motoqueiros. Aí o time podia falar: ah, não, mas vai ter muito trabalho, vai ter falha na comunicação e tal. Mas ele já tinha dado a visão do porquê ele estava fazendo aquilo. Entende? Não precisava medir qual o nível de interceptação, qual a qualidade da interceptação do time inimigo. Ele não precisava medir isso. E por experiência, ele sabia que isso ia acontecer. Ele sabia que era melhor não correr o risco de ser interceptado. E aí, no seu caso, a mesma coisa. Por experiência, por conhecer os indicadores, você vai tomar decisões melhores. Em muitos casos, vou dar o exemplo do nível de serviço. Você não vai precisar medir o impacto na rentabilidade, o impacto na venda, o impacto no fluxo de caixa. Você não vai precisar medir isso. Mas você precisa saber que esse impacto existe. Ok? E se você for fazer um projeto maior ou alguma coisa, aí você mede. Aí você toma a decisão com base nesses indicadores. Mas, vou voltar ao que eu falei. O mais importante aqui é você saber quando não utilizar algum destes indicadores.